muito grata pela oportunidade de estar aqui. E eu sei que Deus planejou cada detalhe, que Ele está guiando cada detalhe desse momento. Estou muito agradecida. Maravilha, glória seja dada ao nome do Senhor. Na verdade, nós que estamos muito gratos, né, pela ter aceitado o nosso convite. E para início da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, Rayane, o tema foi até uma sugestão da própria irmã, né, a respeito da conversão. O porquê desse tema? Por que conversão? Por que essa escolha de conversão? Para mim, é e foi muito gritante a maneira que eu vivia e a maneira que eu vivo hoje. Eu era escrava do medo, hoje eu sou filha de Deus. Então, cada dia que passa, eu vejo que se não fosse a graça do Senhor, com certeza, sem sombra de dúvidas, eu não estaria aqui. Ah, tá, perfeitamente. Então, pelo que a irmã falou aí, então você não nasceu e cresceu no Evangelho, não, Não. né? Irmã tá com quantos anos? Tô com 20 anos. 20 anos, já tem quanto tempo de convertido? Tô com... Ixi, e 2 anos. 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. Tem 2 anos. Sim, 2 anos, convertido. porque eu tenho certeza, quase que tem 2 anos que eu sou batizada, tirando um pouco os meses que eu fiquei na igreja sem me batizar, né? Então deve ter uns 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses ao todo. Você lembra, né, bem o dia da conversão? O dia, não. Eu estava... Foi na época que eu estava colhendo resultados de pecados, né? Então eu estava acabada, foi na dor mesmo, muito na dor, que o Senhor me encontrou. Mas eu não... Foi em 2022, final de 2022. Final de 2022, Deus lhe encontrou. Que maravilha, né? E por meio de quem, por exemplo? A Jennifer foi a primeira pessoa que, para a glória de Deus, eu dou glória a Deus pela vida dela. Quando eu mudei para Pompéu, eu não conhecia Cristo ainda. Só que quando eu mudei para Volta do Brejo, Jenny foi a primeira a me apresentar ao ministério. Ah, tá. E Jesus. Ah, maravilha. Então foi por meio da vida dela. Deus usou então a irmã Jennifer, então foi através Sim. da vida dela que resultou aí a conversão Sim. na vida da irmã. E antes disso, antes de 2022, em relação à igreja, em relação a Jesus Cristo, que era a leitura que a irmã Rayane tinha a respeito do evangelho como um todo, por exemplo, como que você enxergava assim o evangelho? Vamos falar um pouco a respeito do antes da conversão. Como era a Rayane, né, antes da conversão? Qual era a leitura que ela tinha em relação a isso? Se que passava na sua cabeça, por exemplo, um dia ser cristã, né? Fala um pouco sobre a sua trajetória aí, antes da conversão. Eu sempre tive o desejo de louvar no altar, mas eu sabia que Deus existia. Eu conhecia Deus, já ouvi falar, né? A minha mãe não é cristã, mas ela me falava que Deus era bom, que Deus existe, que Deus cuida. Então eu conhecia Deus apenas dessa maneira, né? Que Deus é bom, que Deus é perfeito. E antes de me converter mesmo, eu tive, e glória a Deus pela vida dele, eu tive a oportunidade de conhecer um homem que, quando eu mudei para Volta do Brejo, eu conheci o Zé, que eu mudei em 2018, só que eu fui frequentar a igreja, fui com Jenny. Só que eu já tinha tido algumas oportunidades de conversar com o Zé Maria. Ele era bem conhecido aqui em Pompéu. Ele morreu de câncer. O Zé Maria tinha uma mercearia lá na Volta do Brejo, né? Ao lado da congregação. Pai da minha prima. Ah, sério? A Débora. Primo primeiro. O Zé foi um paizão pra mim. Então, o Zé falou muito de Jesus pra mim. E sempre quando eu tinha alguma coisa lá em casa, alguma dificuldade, eu ia pra casa do Zé. Ele orava comigo, me ensinou quem é Jesus, me ensinou bastante coisa. E foi literalmente meu pai, um pai, espiritualmente falando. Entendi. Então, já por meio da vida do Zé Maria, você já teve seus primeiros contatos em relação, por exemplo, ao evangelho, né? E a sua vida como um todo, antes da conversão, né? Teve, tipo assim, um momento decisivo ou algo, por exemplo, assim, específico que você falou assim, não, de fato, eu preciso dar uma mudada, eu preciso de mudança, eu preciso de uma transformação, não dá para continuar, como você já até citou a questão de ter uma vida no pecado, uma coisa assim, entendeu? Como que era a sua trajetória, né? Então foi por meio da vida do Zé Maria que você teve o primeiro contato com o evangelho. Sim. Tem a questão da sua mãe ela é cristã? Não. É católica, ela é adepta a alguma religião? Não, nenhuma. Nenhuma?
Mas crê em Deus. Crê em Deus. Crê em Deus. Lê a Bíblia, por exemplo? Não. Não. Ela sabe de Deus, só o que ouve falar. Sim, na verdade, por causa da minha avó, né? Minha avó era cristã e diz minha mãe que vó levava ela pra igreja. Sua avó era evangélica. É, vó era evangélica. Qual igreja? Não sei, porque a vó frequentava em BH, não me lembro agora qual ministério que vó frequentava. Entendi. E aí, como que era essa trajetória antes da conversão? Antes da conversa, sofrida, muito sofrida, sofri muito, apanhei muito e fui escrava por muito tempo. Já pode mencionar já? Pode, fica à vontade aí. O que foi muito gritante, que eu fico apaixonada toda vez que eu lembro, é que, igual eu mencionei, eu era escrava do medo. Poucos dias antes, a minha mãe estava comentando comigo o quanto que eu era medrosa em todas as áreas. Se o tempo fechasse, eu tinha medo. Se chovia, eu tinha medo. Então, eu era carregada de medos e traumas, assim. Eu vivi em um lar onde as mulheres ao meu redor, elas tinham tido relacionamentos todos frustrados. Então, esse também era um medo que eu tinha, que, inclusive, tem que ter cuidado para não trazer para o dia de hoje, que todas as mulheres, elas sofreram a questão da traição, teve depressão profunda. Então, também esse era um dos medos que eu tinha, que, inclusive, eu vou falar mais pra frente. E eu quero ir agora em Romanos 8,15 para mencionar sobre a questão de não mais escrava do medo. O que seria para você, por exemplo, a questão escravo do medo? O que seria para aqueles que estão nos assistindo? Qual que é a sua leitura em relação a isso? Você se sentia, né, antes da sua conversão, escrava do medo. Né? O medo de quê, por exemplo? O medo de ir pro inferno, esse era o meu maior medo. Porque mesmo? eu sabia que se Jesus voltasse, eu não era salvo. Eu não seria salvo. Eu tinha medo da volta de Jesus, porque eu sempre soube que ele ia voltar, só que eu nunca quis. Porque a gente tem a escolha, né? Deus não tomou de nós o livre-arbítrio. Como eu disse, o Zé já tinha falado comigo, o Jenny já tinha falado comigo, só que eu nunca quis posicionar. Então, um dos medos que eu tinha é porque sem Jesus a gente realmente é cercado de medo. Sim. E eu era escrava. Eu não vivia em paz. Qual que é o texto que a irmã vai ler aí? Romanos 8,15. Em Romanos 8,15 fala que porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E esse texto ele representa o que na sua vida, por exemplo? Foi esse texto aí que te tocou quando você estava nesse processo de escravidão, amedrontada? Sim, foi algo que foi o mais gritante, porque, como eu mencionei, quando o tempo fechava, na minha cabeça, Jesus ia voltar com o tempo fechado, né? Assim, quando o tempo fechava, quando estava chovendo grosso, eu ia para minha mãe e falava assim: mãe, Jesus está voltando, mãe, se a gente não aceitar Jesus, a gente vai pro inferno. Falando assim, não é algo que dá para mostrar o quanto era gritante na época, mas era muito louco, porque quando eu tava dormindo, que tava trovejando, eu não dormia, na verdade. Eu ficava acordada, eu perdia sono com medo de Jesus voltar. Então eu carregava o medo que quando a gente tem Cristo, a gente já não carrega mais. Ah, tá, entendi. E eu também quero mencionar Gálatas 5:1. E esse texto aí que faz menção a respeito da questão do espírito de temor que não nos foi dado, foi como que você teve contato com esse texto aí? Foi lendo, foi meditando, você ouviu? Ah, foi depois de converter? Depois da conversão foi. Antes da conversão eu não tinha contato com Bíblia não, porque eu nunca... Você começou a ler então depois que converteu mesmo? Eu não gosto de ler, né, então... É mesmo? Não, mas depois que converteu, aprendeu a gostar. Sim, até porque tem que quebrar a carne, né, porque cristão sem ler Bíblia não é cristão. Qual que é o texto que você ia ler aí mesmo? Gálatas 5:1. O que fala? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar debaixo de jugo de servidão. Amém. Eu vivia com medo porque eu era escrava de Satanás. Entendi. E quem é escravo vive com medo. Maravilha. Então você sentiu na pele que de fato precisava de uma conversão, né? Como todo ser humano, né, precisa. Essa que é a verdade. A família, como você falou, era a avó, né, que era cristã. A sua mãe, a família ainda
permanece, né, não sendo cristãos? E Permanece. qual foi a reação deles, por exemplo? Da sua família, amigos, tinha bastante amigos, assim, antes da sua conversão, amigos do mundo, vamos dizer assim, uma amizade mundana? Bastante não, mas eu tinha algumas. E inclusive hoje eu nem tenho contato mais. Não tem contato com eles? Não, porque não tem assuntos, Não, né? certo. É triste, porque eu amo, 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 mas Ama a não tem. pessoa, mas de certa forma, né, a prática, por exemplo, o modo de vida, o comportamento não condiz com a sua realidade hoje. Então, foi necessário, né, esse afastamento. Sim. E esse é muito bom, né, entrar por esse assunto da questão da amizade, por exemplo, que às vezes tem pessoas que isso não tem nada a ver, né? E na sua leitura, por exemplo, o fator, né, da amizade, o círculo de amigos, o que é isso? Que peso tem isso, por exemplo, né, na vida de uma pessoa? Você é uma jovem ainda, 20 quantos anos? 20. Na vida de uma jovem como você, por exemplo, tem a ver, né? Tem uma influência, tem ali uma questão, um peso muito grande nas suas próprias decisões. É certo que quem vai decidir, a última palavra é sua, né? É você que vai dizer sim, é você que vai dizer não, mas a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, por exemplo. Como você enxerga isso, por exemplo? Porque você converteu, pelo que você me falou, e foi necessário esse afastamento, né? Porque você viu como prejudicial, porque não é a sua realidade hoje, né? Tem a ver realmente, não dá, não, eu posso ser cristão, posso ser crente, continuar com as minhas amizades no mundo, normal. O que você me fala a respeito disso aí? Eu acredito que não é. Eu não tenho que desprezar, né, por não ser cristão. Mas eu tenho que guardar a minha fé, né? Eu vivo essa doutrina. E se é que eles vivem em pecado, não tem assuntos que possamos tratar a não ser o assunto que hoje eu vivo. Por exemplo, tem uma amiga que eu amo demais da conta, que teve certo que vai discorrer mais pra frente, que quando eu a afastei de Jenny e me aproximei dela, amo as duas demais. Muito, muito, muito. Não tô colocando nenhuma superior à outra. Os meus assuntos passaram a ser totalmente feios, ilícitos, maus. Então, assim, eu passei a agir totalmente errado do que eu deveria. Tá certo que hoje serviu para testemunho e hoje eu posso, para a glória de Deus, não por mérito meu, ser luz, claro, nessa situação e falar que sim, a amizade influencia. Aí tem gente que fala assim, não, mas a gente é influenciado se a gente quiser. Tem um ditado que nem sei se pode dizer aqui, mas minha mãe fala direto, quem mistura com porco, farelo come. E assim, Farelo? farelo. Porque assim, não sei porque desse ditado, mas eu sei que minha mãe fala muito isso. E assim, se eu estou. Eu tenho uma. Ô, gente, minha mãe não sabia disso, não. Teve um dia que. Ela tá te assistindo? Ah, mamãe, não me xinga. Eu tava. Eu tinha ido num negócio de formatura que tinha feito no terceiro ano. E eu tava com uma amiga que eu amo, inclusive, vou falar de novo, amo muito ela. E tava com Jenny. Aí chegou certo nível lá, aqui, ó, passei de Jenny. Aí eu tava no começo da caminhada cristã. Gosto demais de um forró. Gosto demais, não, tá repreendido em nome de Jesus. Gostava demais de um forró. Forró? Forró, menino, gostava. Aí, eles tocaram. Aí eu já comecei a envolver naquele clima, porque quem era Começou a cristão? arrastar o pé. Quem era cristã era só eu e Jenny. Então, assim, eu comecei a dançar. E teve um momento que essa menina que eu amo muito falou assim: Rayane, prova isso aqui. Eu falei assim: não vou fazer isso, não. Prova, Sá, não é nada demais, não. Tá vendo? E tipo assim, mas ela te obrigou? Não. Mas influencia, eu não sei explicar, assim, pontual, mas influencia. E é o que eu falo com toda Com certeza. certeza. Porque eu Tipo, a fui influenciada. decisão de provar ou não partiu de você, né? Sim. Mas teve ali um amigo que você ama demais que tava pra te oferecer. Mãe, não Te foi oferecer, droga. Não foi droga, mãe. né? Fica tranquila. Isso aí você já tava no processo já de conversão? Tava, inclusive, a minha mãe nem ia deixar eu ir nesse lugar. Tava no processo entendi. de conversão. Mas peraí. Era negócio de escola, viu, gente? Não era balada. Entendi. Uma formatura, né? Isso. Você já formou? Formei em 2022. Tá fazendo faculdade? Não, tô Algum estudando. curso? Tô fazendo um curso. Tá estudando. Tô. Mas do jeito que você fala da Diana, então a Diana é sua melhor amiga. Eu amo demais. Né? Minha irmã e Cristo somos corpos, né? Então, assim, tem certos assuntos que eu trato com Jenny.
Tem certos assuntos que eu trato com a Adriana, mas assim, eu tenho liberdade demais no ministério, então eu trato tudo com todo mundo. Eu amo todo Entendi. mundo igual. E o que foi, por exemplo, a influência dela na sua vida? A Nossa, importância. estar disposta a estar mais perto de Jesus. Porque eu olhava pra Jennifer e falava assim, gente, mas ela fala de Jesus com tanto amor que eu tenho que conhecer esse Jesus. Esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta. Quando você tá com medo, Jesus tira o medo. Quando você tá triste, Jesus tira a tristeza. Que Jesus é esse? Aí eu tive a disposição, né? Abrir meu Não, coração maravilha. pra ele entrar.